Tá. A gente está realizando as nossas meditações, então, nas quartas, passamos para as 19 horas aqui no presencial, mas hoje estou sozinha aqui no presencial, então no online. Acho que o pessoal não viu que seria 19. Isso, estamos presencialmente no online, mas então eu vou ler uma mensagem de Baba. Em todos os campos de ação da vida atual, as negações da imoralidade estão rapidamente assumindo formas definidas e dificultando o progresso humano. É necessário uma força ética muito forte para limpar essa sujeira da imoralidade. Não se pode esperar que essa força ética venha do poder governamental que funciona dentro da estrutura democrática. Temos que esperá-la do lado não político. O governo, seja ele fascista, imperialista, republicano, ditatorial, burocrático ou democrático, certamente virá a ser tirânico, caso não exista uma força ética para deter os caprichos dos líderes do partido dominante. The Great Universe, Prabharanjan Sarkar. Então, Namaskar novamente. Eu não tenho, um estudo tão profundo de Baba como talvez muitos de vocês, arques há mais tempo, estudiosos mais dedicados, mas a impressão que às vezes eu tenho é que Baba nos deixou na mão com relação a algumas questões dos nossos conflitos pessoais e internos, as nossas angústias, as nossas dores mais íntimas, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Isso a gente encontra com fartura em vários livros que a gente pode chamar assim de autoajuda ou algumas outras linhas espirituais, claro, da psicologia também. E em Baba parece que a gente não tem muito disso. E às vezes eu me questiono, porque boa parte da minha caminhada espiritual eu queria essas respostas. Eu queria que alguém falasse o que eu faço quando eu estou triste, de onde que vem essas minhas angústias, enfim, falar um pouquinho mais desses sofrimentos do ego. E aí, talvez esse deixar na mão, suposto deixar na mão de Baba seja muito intencional, e ele várias vezes dá digamos, sinais dessa sua intenção e do porquê dessa sua intenção. Tem uma passagem que está nesse livro dos pensamentos de Baba, em que ele vai dizer que não é nada sábio a gente ficar olhando para o passado, e que também um pouquinho mais sábio, mas não lá grande coisa, é quando a gente olha para o futuro, mas que o mais sábio é quando a gente consegue ficar na presença, mas a grande sabedoria é quando a gente consegue estar em Paramapurusha. Então parece que Baba não abre mão disso. Ele não abre margem a que a gente fique alimentando o ego, seja quando ele nos provoca a gente sair dos lamentos do ego, seja quando ele não nos dá elementos para a gente ficar tentando entender e superar as dificuldades que nós enfrentamos diante do ego. É como se Baba dissesse, tudo bem, se relacione com o seu ego, com as suas questões, mas vá além disso, por isso não é à toa que ele também nos disse, é nessa vida que você pode se iluminar, o Tantra te traz essa ferramenta. Se a gente ficar se divertindo com o ego, seja para entendê-lo, para superar, para vencê-lo, para compreendê-lo, para entender as raízes das nossas dores egóicas, se a gente colocar tempo nisso, talvez a gente vai ficar essa e mais várias vidas para entender o ego. Baba vai direto, é de certeiro e nos diz, leve a sua mente para Paramapurusha, leve a sua mente para a Suprema Consciência, não se distraia com mais nada. Bom, só para fazer essa introdução, na verdade, que eu acho bem legal de a gente às vezes refletir, e inclusive a gente compartilhar, porque às vezes a gente quer falar do ego, e aí a gente vai tentar se ajudar nesse sentido como irmãs e irmãos,
Mas eu queria também trazer uma experiência um ensinamento a partir da experiência de Krishna, né? Lá nos Upanishads, né, o texto dos Vedas, se vai falar que ou a gente encontra as respostas para a nossa caminhada espiritual dentro de nós, quando nós sentimos que a nossa intuição está desenvolvida a ponto de nos trazer essas respostas, ou busquemos os ensinamentos dos grandes mestres. E Baba, né, também muito grandioso, nos deixou ensinamentos que a gente não encontra em lugar nenhum, ensinamentos sobre quem foi Shiva, todo o seu histórico, né, onde que a gente encontra sobre este homem que viveu há 7.000 anos atrás, né, numa época que não existia escrita, né, numa época em que mestres ensinavam para os discípulos e isso ficava restrito dentro dessa relação, então o ensinamento não se propagava muito, Baba nos trouxe. E a mesma coisa com relação a Krishna, né, que é um pouquinho mais contemporâneo, mas ali, se não me engano, uns 2.500 anos antes de Cristo, né? Mas o ensinamento que eu quero trazer é de Krishna. Krishna é o meu queridinho dentro desses dois, me identifico muito com ele. E assim como Shiva veio com a missão de tirar o homem um pouco da animalidade, a gente não tem ideia do que eram os homens há 7.000 anos atrás, né? Mas no livro do próprio de Krishna, em que Baba fala de Krishna, ele fala um pouquinho da missão de Shiva, e a missão de Shiva era fazer com que aquele homem de 7.000 anos atrás, que era quase igual a um animal, se tornasse um pouquinho mais humano. E como Shiva identificou que aqueles homens e mulheres de 7.000 anos atrás gostavam de dançar, introduziu através da dança técnicas para harmonizar os chakras, para tentar tirar a mente das suas agitações, tentar direcioná-la rumo a algo mais elevado, e assim foi a missão de Shiva. Ele deixou ensinamentos nas mais variadas áreas, técnicas nas mais variadas áreas, mas considerando esse ser humano, essa sociedade extremamente primitiva. E ele avançou, né? E nós, seres humanos, passamos a agir com um pouco mais de moralidade. Essa foi a grande conquista, a grande missão e grande conquista de Shiva, né? Talvez possamos resumi-la assim. Krishna já veio com uma missão um pouquinho diferente, já pegou esse homem já não tão mais bruto, mas este ser humano ainda não conseguia viver em sociedade, ainda tinha muita dificuldade de perceber a necessidade de nós nos unirmos, e através dessa união, de colaboração, de cooperação, a gente avançar. Então, Krishna tinha esta missão, né? E como é que ele sentiu de desenvolver essa missão, né? No livro de Namama Krishna Sundaram, né? Vou mostrar aqui para Saudações a Krishna, o Belo, nesse livro de Baba. Baba vai trabalhar o tempo inteiro dessa dupla manifestação, dessa dupla ação de Krishna. Por um lado, Krishna, para quem lembra um pouquinho de como ele veio ao mundo, de quais as suas principais características, ele era um ser humano muito doce, né? E tocava a sua flauta. E através dessa sua doçura, ele ia seduzindo os seres humanos e conduzindo elas para Parama Purusha, para a suprema consciência. E essa era a sua principal forma de cumprir a sua missão, né? Através da doçura, através da delicadeza, através da sua flauta melodiosa, né? Ou seja, através de técnicas sutis, conduzindo os seres humanos para o amor à suprema consciência, né? Ele tocava os corações pela arte, pela sua gentileza, enfim, pelo seu modo de ser e estar no mundo, né? Pela sua forma amigável, né? No livro Baba fala que todos diziam que ele pertencia ao grupo, ele era do grupo, ele não se diferenciava apesar de ser um grande ser humano, né? Então, a partir a sua amigabilidade, dessa sua doçura, ele ia conquistando os seres humanos, e os seres humanos se rendiam e amavam a Deus, a Parama Purusha, amavam a Krishna como manifestação divina, e assim despertavam no ser humano a devoção. E a partir desse despertar da devoção do ser humano, dessa conquista do coração humano, ajudava o ser humano a viver melhor em sociedade. Mas ele percebeu o seguinte, e eu vou ler um trechinho do livro de Baba. Ele percebeu que isso não era o suficiente, infelizmente. E apesar de essa ser a sua principal estratégia, esse ser, digamos, a sua primeira estratégia, a sua primeira forma de tentar conduzir o ser humano para cumprir a sua missão, ele percebeu que não era suficiente. Então, o mesmo Krishna, né, lendo Baba, que tanto fez pelos seus devotos,
ficando tão próximo deles, fosse na prosperidade, fosse na adversidade, constatou que esse papel não lhe permitia prestar o máximo de serviço à sociedade humana, que estava sendo insuportavelmente perseguida, humilhada e negligenciada. Portanto, ele abriu mão desse papel, né, de doçura, de gentileza, desse papel exclusivo nesse sentido, para assumir o papel de rei. Então, nós temos, por um lado, o Krishna devoto e que desperta a devoção, o amor a partir da sua doçura, né, da sua comunhão com os demais. Mas nós temos também o Krishna rei. E o Krishna rei age um pouquinho diferente. Eu quero ler também um outro trechinho. Primeiro, né, a gente pode falar que a via da devoção, pela via da devoção, ele despertava o amor humano, ele elevava, expandia a consciência do ser humano pela via direta. O ser humano se sentia tão tocado por aquela doçura que amava, né, e assim se entregava a uma vida de mais harmonia, a uma vida de cooperação, né? Mas ele também então sentiu necessário trabalhar com o ser humano pela via indireta, e essa via indireta era a via do conhecimento e a via da ação. Então, lendo Baba mais uma vez, as pessoas desenvolveram um intelecto superior, né, a partir das ações de Krishna, né, das suas realizações, as pessoas desenvolveram um intelecto superior, construíram uma sociedade feliz e próspera e cultivaram conhecimentos mais elevados, pelos quais conseguiam determinar o que se deve e o que não se deve fazer na vida social. Elas aprenderam os segredos da ação pelo cultivo da ciência do yoga e pelo aprendizado do processo prático de finalizar qualquer ação com destreza. Então, essa é a via do ensinamento indireto. Krishna percebeu que não era suficiente tocar os corações, porque talvez, né, nem todos os corações eram tocados, ou mesmo que tocados, nem todos os seres humanos se transformavam a ponto de a gente conseguir eliminar as injustiças, as desigualdades sociais, e Krishna precisou agir como rei, né, e trazer o conhecimento, né, trazer normas, e impor, de certa forma, à humanidade uma forma mais justa, né, de agir no mundo, uma forma mais justa de se relacionar. Isto porque, né, Krishna percebeu que é fundamental, né, que nós busquemos nos trabalhar na nossa individualidade, que de certa forma foi lá a conquista de Shiva, ajudar que os seres humanos na sua individualidade se tornassem um pouco menos animais, mas também porque era fundamental para que essa evolução do indivíduo também partisse de uma sociedade mais equilibrada. E Baba vai dizer, quando a coletividade se degenera, é inevitável a degeneração do indivíduo também. E por que eu fiz, né, esse comentário introdutório, né, de falar que parece que Baba nos deixa na mão no que se refere às questões do nosso ego e depois partir para essa análise dos ensinamentos que Krishna nos traz. Para destacar o seguinte, né, que como Baba quer nos levar direto à consciência suprema, né, não quer que a gente perca tempo, às vezes, com aquilo que não seja o trabalho em prol, né, a ação na direção da consciência suprema, a gente às vezes pode ficar se questionando, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? A vida tem tantos desafios, tem tantas coisas que me inquietam. E parar para pensar na consciência suprema, manter a mente na consciência suprema, cá entre nós é muito difícil. A gente pode estar pensando um pouquinho na consciência suprema, manter o foco ali durante a meditação, mas mesmo durante a meditação a mente se distrai, né? Fora da meditação mais ainda. Então, como é que a gente pode cumprir com essa estratégia de Baba para nos ajudar a gente se libertar, a gente ascender, a gente expandir a consciência? Talvez seguindo, né, esse caminho de Krishna, a gente priorizar um olhar que, sem abrir mão do autoconhecimento via sadhana, não tanto um autoconhecimento que se dedique a
a esmiuçar os nossos passados, as nossas memórias, mas um autoconhecimento via prática espiritual, como nós aprendemos no Tantra. Sem abrir mão disso, a gente coloque essa nossa energia, que às vezes está gasta, está, né, se perdendo diante dos nossos problemas mais egóicos, tanto numa dedicação para com o outro, na perspectiva de tocar o coração pela nossa gentileza, pela nossa doçura, pela nossa amorosidade, fazer com que as pessoas se transformem e desperte nelas o amor, né, pela via de um Krishna doce e, consequentemente, da nossa doçura, como também por um trabalho mais de ação mesmo na sociedade, de transformação da sociedade, né? E com isso eu volto lá à mensagem que eu escolhi para ler, né, para ler aqui no nosso Dharma Chakra, a mensagem que falava, né, que nós precisamos agir no mundo, né, que nós não precisamos e não devemos esperar as ações políticas, né, que é nós buscando despertar a moralidade em nós e nos outros e lutando por elas, né? Baba é enfático, Baba é polêmico ao falar da importância da luta, e às vezes a luta não será tão pacífica como a gente gostaria, não será tão amorosa como o do Krishna, gentil e tocador de flauta, terá que ser mais veemente, mais intensa, como o do Krishna rei, que percebeu que não era apenas suficiente tocar os corações. Assim, então, né, quero resumir finalizando que talvez os nossos conflitos internos melhor se resolvam quando a gente deixar um pouquinho eles de lado, quando isso é possível, né? Quando isso é possível, porque nem sempre a gente consegue mesmo, mas a gente buscar seguir a estratégia de Baba, mantenha a mente na consciência suprema, né? Sendo doce com os outros, tocando o coração dos outros, como Krishna fez, mas também agindo na sociedade, né? E aí a ciência, a gente já tem comprovado, por exemplo, o quanto o serviço desinteressado, o agir em prol do outro, nos traz inúmeros benefícios para a saúde física, psíquica. Então, nós temos aí, e o yoga fala muito tempo, o karma yoga, né, o serviço desinteressado, para nos ajudar na nossa individualidade também. Eu acho que eu não estou falando nada de novo, acho que todo mundo aqui já sabe disso, inclusive já coloca tudo isso em prática, né? Mas é só para, às vezes, a gente também se acolher dentro desses processos, né? E resgatar ensinamentos de mestres, a história, a experiência deles, para a gente poder se fortalecer e seguir firme no caminho que a gente já conhece, que a gente já pratica. Gratidão pela companhia. Se quiserem compartilhar como foi para vocês, o que vocês sentem, eu vou adorar ouvi-las. Namaskar. Gratidão, Kushalini. Eu aprecio muito a forma como tu consegue montar toda uma análise, né? E compartilhar toda uma sabedoria por trás, assim, é bem bonito. Mas eu vou deixar aberto para as pessoas compartilharem, né? O que elas acham. Namaskar, Chetana. Saudades. É sempre bom reforçar essas questões, né? Porque às vezes a gente se atém a pequenas coisas, quando na realidade já aprendeu tudo isso, já vivenciou muitas vezes isso, né? Gratidão. Gratidão, Govinda. Opa, saiu. Namaskar. Ele... Namaskar, Pai Marupa. Gratidão pelo retorno. É só me veio assim de lembrar, né, que a Kushalini teve a inspiração de abrir um grupo de estudos, né, e esses assuntos assim vão ser aprofundados nessas conversas, assim, vão ser aprofundados nesses grupos também. E convidando vocês para março, né? Isso, a gente não definiu ainda o dia,
Mas o que nós vamos estudar e a metodologia a gente vai definir junto com o grupo, porque não sabemos se chegarão iniciantes, né, ou se chegarão já pessoas mais experientes. Se chegar os dois públicos, a gente está pensando em distribuir o grupo de 15 em 15 dias, temas mais avançados para quem quiser e se sentir preparado. De 15 em 15 dias, temas mais introdutórios, a gente ainda está pensando e vamos construir junto com o grupo. Então, a princípio, a gente divulga direitinho na página da Ana Marga Santa Maria, mas são todos convidados. A vontade de a gente estudar também, né? Os ensinamentos de Baba são tão maravilhosos, meu Deus, são tão profundos, ao mesmo tempo tão realmente polêmicos. Eu e a Didi vivemos ali se questionando, eu questionando ela, na verdade, né? E tentando entender a riqueza do que ele quis dizer, que foge tanto do senso comum. Então, acho que é importante a gente ter momentos para se debruçar um pouquinho nos ensinamentos dele, né? Mananda Marga e os ensinamentos de Baba são tão recentes, é coisa de décadas. Tem muito a gente esmiuçar e estudar, né? Sim, vai ser. A Tietana perguntou se vai ser online e presencial. Eu falei que vai ser os dois, né? Duas opções. Uhum. A gente vai fazer presencial em Itaara, a princípio, né, que é uma cidade aqui vizinha de Santa Maria, para a gente manter as meditações aqui, que é uma cidade maior, mas online também. Terminamos já. Gratidão, Kripa. Gratidão. Foi ela que perguntou se vai ser online, né? Acho que então. Sim. E a gente está com essa ideia de, então, fazer as meditações coletivas, né? Às 7 até mais ou menos umas 8h30, dependendo do quanto a discussão persistir, se estende um pouco mais, mas mais ou menos 1h30 de duração. Eu não sei vocês, mas a meditação para mim estava tão gostosa, o Kirtan estava uma delícia, foi muito bom. Como é bom a gente se reunir para meditar, né? Nem parece que agora eu tô, já posso, né, dormir tranquila, já cumpri minha missão. Muito bom. O presencial é bem especial. O online é muito bom, que a gente se reúne, né, de longas distâncias, mas quem está ali no presencial é uma energia bem forte, assim, bem bonita. Quem está em Santa Maria, se puder participar na próxima semana, a gente agradece muito, porque todos nós precisamos de recarregar as baterias. Eu estou no presencial, mas eu estou sozinha no presencial, então eu estou no online só. E foi forte também, foi forte. Sim. Tá guerreira aí, né? Aham, tô aqui. Muito bom. Então, vocês querem compartilhar algo a mais? Como que tá a prática de vocês? Alguma coisa? A Renata, a Kochaline não conhece ainda a Renata, né? Não conheço. Tchau, Padmarupa, Namaskar. A Renata... Não conheço. Sim. Sim, a Renata foi iniciada da Didi Mitra, né? Frequentou muito o Instituto Visão Futuro. E é psicóloga, psicoterapeuta, Renata? Não lembro. Psicóloga, isso. Psicoterapeuta corporal, psicóloga. Sim, faz um trabalho lindo, a gente tem que seguir ela, muito bonita. Opa, quero Obrigada. acompanhar. Sim, e a Kuchaline agora, Renata, recentemente fez um treinamento para voluntária da Nanda Marga, né? E está trabalhando junto comigo em Santa Maria ali. Que bacana. Então, eu recebo as informações da Didi, né, pelo WhatsApp, sempre falando do trabalho de vocês, sempre acompanho, mas nunca consigo participar, porque eu tenho já um curso que eu faço uma formação de quarta-feira, né? E hoje não teve. Eu falei, eu vou. Eu terminei o meu trabalho em cima da hora e eu estava mandando uma mensagem para a Didi, falando, Didi, eu acho que eu não vou conseguir, porque vocês já devem estar. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar e vou ver, né? Se não der certo, tudo bem, mas eu vou tentar. Então, sempre que eu posso, que eu consigo, eu quero participar, sim. Mas não é uma coisa que eu posso me comprometer, assim, de estar sempre, porque por conta desses outros compromissos, né? Tá tudo bem, foi muito bom ter você aqui com a gente. Sim, obrigada, quero acompanhar. Maravilhoso. Quero acompanhar teu trabalho também. Vou pedir para a Didi me passar. Um prazer, nossa, um prazer, um grande prazer. Se tu quiser comentar aqui com a gente como é que a gente faz para acompanhar teu trabalho, para todo mundo saber. Ah, tá.
Olha, tem o Instagram, né, que é o mais popular, né? O Instagram, meu nome é Renata Terrujo, o Instagram é esse daí mesmo, né? O mesmo nome. E agora eu estava com um programa online gratuito aos domingos que chama Vida Sátrica. E eu fazia presencialmente, aí com a pandemia a gente começou a fazer online, né? E, então eu gostaria de poder convidar todos vocês para participar, mas agora nós fizemos uma pausa, né? Demos uma paradinha. Quando começou a ter essa abertura, nós fomos fazendo quinzenal e aí fizemos uma cerimônia de definição para finalizar. Mas vira e mexe tem alguma coisa acontecendo e tal. Então é um prazer. Se identifiquem quando vocês forem lá, né? Para eu saber que é daqui, do grupo. Já tô lá, já te adicionei. Já tô te Que seguindo. ótimo! Que bom! Estamos mais Lindo, que conectadas. Sim, muito legal, gratidão. Eu que agradeço. Isso. Gratidão imensa. E feliz de ver vocês aí, a Kripa, a Titana, a Shamita, que saudade da Shamita, hein? Dos Yoga das Irmãs. São todos de Santa Maria? Vocês? Não, a Chamita que não. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Ah, legal. Sim. E acompanho tudo online. Não se apresentou, o iPhone 5 saiu ali antes da gente chamar ele. Ah, é? Sim, ia ficar no anonimato. Tudo bem. Então é isso, né, meninas? Na quarta-feira a gente retorna. Sim. A gente compartilha, então, lá no Instagram da Ana Marga Santa Maria, a gente manda para alguns grupos. A Chamita não tinha recebido, né, Chamita? Eu não mando para os alunos meus, porque muitos não são iniciados, Chamita. Eu não sei, tem que ver em qual grupo que tu tá, para a gente... Que deve ser algum grupo só de iniciadas, tu deve estar. Então... A Didi mandou para mim. A Didi mandou para mim também. Então tá ótimo. Tá bom, perfeito. Gratidão mais uma vez. Didi, saudade. Obrigada a todos, gratidão. Namaskar. Gratidão, namaskar. Boa noite, Tietana. Saudades, Tietana. Gratidão, Didi, também. Gente, um beijo, então, gratidão imensa. Obrigada pela companhia. E até breve. Querida. Até breve, gratidão também, namaskar. Tchau, Didi. Tchau, namaskar. Namaskar. Eu vou fechar a gravação aqui.